Oi, gente, bom dia, tudo bem? Estou eu aqui de novo para conversarmos um pouquinho sobre tatuagem na visão sistêmica. Foi um assunto que provoca, né, curiosidade, desperta a atenção das pessoas. Algumas acabam julgando, né, outras se identificando, enfim, com o tema. Vou ligar a luz aqui para ver se fica um pouquinho melhor. Umas se identificam mais com o tema, outras não, mas é presente demais na nossa vida. O que acontece? Pela visão sistêmica, a tatuagem ela atua como uma forma de inclusão de algo, alguém, alguma situação relacionada ao seu histórico familiar, na sua vida, no seu coração, na sua alma, através de uma imagem que você grava no seu corpo. Obviamente, esse vídeo não vai exaurir o assunto, né? Porque é um assunto... Eu brinco que dá bastante pano pra manga. É um assunto que pode se propagar e nós temos várias. Eu mesma já estudei tatuagem em diversas oportunidades. Inclusive, em uma especialização que eu fiz em Direito Penal e Política Criminal, nós estudamos, né, as tatuagens na criminologia. Quando eu fiz o meu curso de formação na Polícia Militar aqui do meu estado, também, né, nós estudávamos as tatuagens. As tatuagens elas foram muito marginalizadas, né, ao longo da história, mas elas são muito mais antigas do que essa marginalização que a nossa sociedade recente tomou como preponderante, né? Tribos antigas se tatuavam para identificar seus membros, para declarar através do corpo o pertencimento a uma determinada tribo. Então, várias comunidades, enfim, sociedades tribais ao longo da história utilizavam e utilizam, né, a tatuagem. Temos os casos de autotatuagem. Já citei aqui as tatuagens usadas por criminosos, enfim, para identificarem também, que também tem a ver com inclusão, né, de grupos ou situações vividas, enfim, dentro daquela atividade que eles desenvolvem. E eu, na verdade, sou tatuada, comecei a me tatuar, eu acredito que... Eu não me recordo se 2009 ou 2010, tá? Eu tenho hoje 5 tatuagens. As 3 mais recentes foram bem conscientes. Foi uma inclusão consciente que eu fiz. E as demais não tão conscientes assim, mas completamente identificáveis depois com esse estudo sistêmico que eu fiz. O que acontece? Às vezes nossa família tem histórias difíceis, tá? Que os membros anteriores não querem olhar, tá? Por exemplo, nossos pais têm dificuldades em olhar daqui a pouco para uma história difícil de algum avô, bisavô, tio. E isso para ficarmos aqui bem na parte básica, né? E essas histórias, elas não são contadas para os filhos, tá? Ou se são, é aquela coisa muito triste, muito difícil. Sabe aqueles assuntos que não podem ser ditos, que não podem ser falados? Aqueles atos que foram praticados e que não foram condenados pelo sistema familiar. E aí o que acontece? Com a transição planetária de modo geral, assim, com a ascensão do nosso nível consciencial, a nossa alma, o nosso coração não permite mais essas exclusões. Todos pertencem, todos fazem parte e todos precisam ser incluídos. Isso falando a nível pessoal, né? Independentemente de quão ruim, entre aspas, possa ter sido essa pessoa, ou tão julgável possa ter sido, né, o comportamento dela, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Ela tem um lugar e tudo que aconteceu na nossa história também tem um lugar. Quando a gente nega isso ao longo do tempo, a gente está excluindo. Quando a gente exclui, alguém lá na frente vai fazer um movimento de inclusão. Cíntia, como é que eu vou saber o que cada tatuagem minha tem a ver, né, com o meu sistema? Dê uma olhadinha em cada tatuagem sua e sinta o que ela representa para você.
Você pode fazer um exercício de anotar. Gente, eu sou a rainha dos cadernos, né? Folhas pautadas é comigo mesmo. Você faz um exercício de anotar cada tatuagem e cada sentimento que te fez fazer aquela tatuagem. Claro, gente, se você tiver essa intenção, se você tiver esse interesse, mas eu tenho certeza que alguns insights vão surgir em ti e uma boa parte delas tu vais identificar com algum fato, pessoa, trauma ou mesmo algo muito bom, muito feliz que você considera que deve ser honrado no teu sistema familiar. O que acontece? Geralmente os pais, a grande parte dos pais, acabam refutando as tatuagens dos filhos. E avós julgam os netos tatuados, você tá se riscando, você tá manchando a sua pele. Outras pessoas, enfim, da sociedade, porque a tatuagem ainda hoje, ainda que ela tenha se ampliado muito, né, o seu uso, a prática da tatuagem, ela ainda é muito marginalizada. E o que eu tenho para dizer para essas pessoas é: não julguem seus filhos, netos e as tatuagens que eles portam. Por quê? Porque eles já fizeram um movimento para fazer uma inclusão de algo ou alguém dentro do sistema familiar de vocês. A partir do momento que vocês apontam e seguem julgando, vocês estão interrompendo esse movimento de inclusão. E talvez, se esse seu filho, neto, estiver honrando algum destino difícil, ele seja impelido a passar pelo mesmo destino para que você veja nele toda aquela situação e então inclua. Cíntia, que difícil, que pesado isso. Gente, cada história é uma história, cada caso é um caso, mas eu decidi trazer algumas coisas bem pontuais aqui referentes à questão da tatuagem para dividir com vocês a nível de reflexão, né? Tem muito material a ser pesquisado. Me chamou muito a atenção essa semana, eu estava assistindo um vídeo em que uma moça cigana falava sobre a história do povo dela, e os ciganos, eles foram muito marginalizados, né, ao longo da história também. E ali me chamou a atenção quando ela me contava acerca de uma carta que ela traduzia, em que um cigano havia perdido toda a família dele em uma guerra, em uma batalha. Não é novidade para ninguém que vários clãs ciganos foram perseguidos e dizimados, né? Em vários, principalmente no continente europeu, se não me engano, era esse caso. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Esse rapaz, ele tatuou com a própria mão, e a gente sabe que hoje a gente tem tecnologias para tatuar que você não sofre fazendo uma tatuagem. Eu, pelo menos, as minhas foram muito tranquilas, né? Ele se auto-tatuou um coração enorme no peito para representar, flamejante, representando toda a família que ele perdeu. Ele ficou um longo tempo sem ter notícia daquela família, ele conseguiu fugir daquele local, e depois teve a notícia de que todos os membros do seu clã foram mortos. Então você veja que em alguns aspectos a tatuagem representativa ela pode ser sim muito consciente, né? Como pais que tatuam os filhos que não puderam ficar, que tatuam avós que já se foram e tiveram um papel importante na vida deles. O que eu quero transmitir é que a tatuagem sempre cobre um buraquinho na nossa alma, um buraquinho da nossa história. Sabe, assim como você tá trabalhando com gesso, você quer uma parede bem lisinha, entra uma bolha de ar, ali tem um buraquinho. E aquele buraquinho ali, ele vai incomodar. Você vai olhar e ele vai se fazer presente. Quando esses buraquinhos na nossa alma começam a se formar, uma das formas de restaurá-los e cobri-los é através da tatuagem. Com a tatuagem, a pessoa que faz a tatuagem, ela passa a se sentir completa. Por quê? É como se ela dissesse ao sistema: bom, minha parte eu fiz. Aqui estão vocês que não puderam estar. Daqui pra frente eu sigo o meu caminho. Então, uma forma de inclusão para quem não pôde ficar, não pôde ser reconhecido, ou para algum destino difícil, situação, enfim. E também uma forma de liberação. Agora, com você aqui, com este lugar que eu te dou, eu consigo seguir tranquila, consigo seguir o meu destino. Eu fiz alguns apontamentos, gente, para não esquecer de algumas coisas.
Geralmente, como eu já disse anteriormente, né, essa honra ela é inconsciente, a pessoa não sabe o que ela tá fazendo. E o tatuado, ele carrega na pele um serviço ao seu sistema, à sua história familiar. Geralmente, os tatuados também têm essa questão da marginalização muito forte e do temperamento. Ah, e aquela pessoa tem um temperamento muito forte, quando a pessoa é muito tatuada, né? Ela é vista pela maioria da sociedade como alguém agressivo, né? Aquela imagem agride muitos. Nós temos pessoas na internet que indo para um extremo, para algo muito mais profundo, que fazem transformação de corpos, enfim, tem o rosto tatuado, tem o corpo tatuado de uma forma muito forte. Isso acaba chocando as pessoas. Mas tanto o tatuado quanto o tatuador, né, quem trabalha com essa arte também de perpetuar esses desenhos nos corpos, são pessoas que geralmente são muito sensíveis. Independentemente da imagem que ela passe, ela tem uma alma sensível e um coração muito sensível. São pessoas que têm uma sensibilidade muito grande e sentem as dores do mundo, as dores do seu sistema sobre si. E utilizam da arte para fazer essas inclusões e para se sentirem um pouco mais aliviados. Em casos mais extremos, utilizam também para confronto mesmo. É algo tão dolorido que não foi visto e vem vindo, vem vindo, vem vindo. Chega uma hora que se eu estampar em mim e você for obrigado a conviver comigo, você vai ter de olhar para isso. Cada caso é um caso. Aí a gente teria que analisar de forma individual, né? A tatuagem, ela acaba dando um lugar ao excluído na alma do outro. Há pessoas e situações que a família exclui de uma forma tão contundente que a alma do excluído tem uma dor tão grande, mas tão grande, que ele precisa definitivamente que alguém lá na frente o puxe e o honre de forma inocente, genuína, assim, sem, como posso dizer, sem pré-julgamento nenhum. Então essas honrarias se dão muito tempo depois, por um membro bem mais jovem do sistema, que geralmente não conheceu essa pessoa, não conheceu a história dela, mas a alma dela conhece, o coração dela conhece. E como ela vem através do tempo depurando, né, talvez essa raiva, esse ressentimento e tudo que envolva aquelas questões, ela consegue honrar de forma muito verdadeira. Acho que é este o termo. Muito genuína, com amor muito verdadeiro. Racionalmente a pessoa não tem noção do que está fazendo, mas emocionalmente, o seu inconsciente, a sua alma sabe. E por isso é tão importante, tem um valor tão grande. Dificilmente um tatuado não gosta de suas tatuagens. Sente aí quando eu faço o nome do namorado e da namorada, do marido na pele, estraga o casamento, enfim, não deu muito certo, como é que fica? Gente, sempre uma forma de inclusão. É como se assim, bom, se não basta o que eu estou te dando, o que estamos vivendo, eu escrevo, eu coloco em mim, eu te dou um lugar na minha pele de forma ostensiva. É garantia de alguma coisa, gente? Não. Tá? Mas também é uma forma assim, quando a pessoa faz essa tatuagem com o nome de uma outra pessoa, é interessante que ela pense quais são os sentimentos dela em relação a essa pessoa e qual a representação desse ato, não só para ela, mas para a pessoa que estaria recebendo essa homenagem, essa honraria, né, de ter seu nome tatuado na pele do outro. Bom, já falei que as tatuagens são utilizadas, né, há milênios para identificar grupos, enfim. Já falei um pouquinho sobre... Todas falam de inclusão, né? Sobre os criminosos, para pertencer a um grupo, para contagem. Quando eu estava na polícia, tal tatuagem com tais características representa um número de pessoas que essa pessoa acabou matando. É uma forma de inclusão dessas vítimas também. Né? Eu tenho um ato muito forte que me liga a você e eu te incluo através de uma tatuagem. Embora socialmente, né,
academicamente, nesse nível que nós estávamos estudando lá na criminologia, tenham lido somente como a forma de contagem, né? Ostensividade. Eu sou perigoso, eu fiz isso, 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 eu te provo através da tatuagem. Mas a gente sabe pela sistêmica que é uma forma de incluir também. A vida é algo extremamente precioso, gente. É algo maior que vem de uma energia, de uma força maior, através dos nossos pais. Então, qualquer ato atentatório à vida sempre vai necessitar de uma inclusão, de uma reparação futura. E isso pode se dar pela pessoa mesma, de forma inconsciente, ela faz essa reparação através de uma tatuagem, ou seus descendentes. Alguém vai honrar aqueles que não puderam ficar através do ato de seus ancestrais. Sempre, Cíntia, sempre, de uma forma ou de outra, né, gente? Obviamente que nunca é só pela tatuagem, mas aqui o tema específico é a tatuagem. Contar um pouquinho pra vocês sobre as minhas tatuagens. Há pessoas que fazem tatuagens, segundo elas mesmas, de forma aleatória. Ontem uma menina me chamou, uma querida, e disse assim: Cíntia, eu tenho 38 tatuagens. Ela disse: eu tenho significado para umas 10. Então, essas 10 para ela foi mais fácil identificar. Não quero dizer que as outras não tenham significado. Cíntia, mas são, 38, 28. Às vezes, gente, nós não estamos honrando uma pessoa, nós estamos honrando uma história inteira. Ah, Cíntia, mas é uma florzinha do campo lá que eu tatuei que não tem nada a ver. Pois é, o que essa florzinha do campo quer te dizer? Mas é uma princesa da Disney, é um personagem de desenho animado. Ok, quais são as características desse personagem? O que ele representa pra ti? Ah, é um viés cômico. Ainda assim, né? Qual a energia ele traz pra você e o que essa energia tem a ver com o seu sistema familiar? E aí cabe a investigação, aquela que eu propus. Cíntia, nada a ver isso aí. Eu tenho tatuado o símbolo do meu time de futebol. Ótimo. Qual egrégora ela representa? Como você se tornou torcedor desse time? Quem na sua família torce por esse time? E o que os jogos desse time representou ao longo da sua vida? Provavelmente convivência com algum grupo, obviamente diversão, mas diversão com quem? Quando? Como? Cíntia, não, nada a ver, eu só torço, até nem vou muito ao estádio, não tenho assim. Então tá, na sua família, onde surgiu essa paixão por esse time e como isso se deu ao longo da sua história? Cíntia, eu tenho um solzinho, uma lua, só um rabisquinho. O que te levou a fazer um rabisquinho naquele lugarzinho específico? Porque isso também tem muito a ver. Nas costas da gente, ombros. Quem nós estamos carregando? O que nós estamos honrando do passado? O que nós trazemos como legado? Costas e ombros, costas, a estrutura. E aqui, gente, o carregar. O que carregamos? O que você tem tatuado nas costas é o que você carrega. Braços. Olha só que interessante. Os braços são atrelados ao masculino e feminino, lado esquerdo e direito, tá? Direito masculino pela sistêmica, esquerdo feminino. E atrelados ao trabalho. Muito difícil nós desenvolvermos uma atividade profissional sem as mãos. É possível, sim, mas os braços fazem muita diferença, fazem muito esforço no trabalho. Então, se você tem os braços tatuados, provavelmente essa tatuagem também tem algo a te dizer sobre o trabalho de seus ancestrais, sobre o teu trabalho, sobre situações que você viveu, que outros viveram também, que precisaram ser trabalhadas. Não necessariamente o ofício laboral, o teu trabalho em si, mas situações que a tua alma, o teu espírito, o teu inconsciente precisa ver trabalhadas também. Que é o caso da minha primeira tatuagem. Essa tatuagem eu fiz em um momento muito desafiador da minha vida. Não sei se vocês conseguem ver direitinho aqui, que ela já é bem antiguinha, tá? Mas é a palavra fé, uma borboleta e um botão de rosa. E quando eu fiz essa tatuagem,
eu estava em um momento muito desafiador na minha vida pessoal e profissional. E eu disse, Deus, eu preciso ter fé neste momento. Então a fé em si foi muito consciente. Fé para eu me lembrar que, com fé, eu vou superar as adversidades que se apresentam para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Não muito religiosa, tá, gente? Mas muito espiritualizada. Eu sempre procurei contato com Deus, enfim, e com as energias sutis do universo para me apoiarem. Mas quando eu escolhi a borboleta, eu simplesmente escolhi. E a rosa também. Eu sempre tive algo muito profundo dentro de mim que me puxa para essas figuras. Não tinha a menor noção do significado de transformação da borboleta, de purificação, de se submeter a processos, né, para que amanhã depois consiga viver com leveza, com fluidez. Tanto é que a borboleta hoje, ela é logo do meu trabalho, né? É a borboleta que toca a mente, que toca o cérebro. A partir desse momento você tem um insight e evolui. Mas para eu chegar nesse processo demorou muito tempo. E a rosa, um botão de rosa, é o início da vida, do desabrochar daquela rosa, né? E o que é? O amor, a sutileza, a delicadeza, a espiritualidade em si, o feminino. E hoje, analisando, tem tudo a ver com o momento que eu estava vivendo no período em que eu fiz essa tatuagem. E é na minha mão dominante, né? Na mão direita, eu sou destra. Quando eu associei tudo isso ao meu trabalho e as situações que eu estava vivendo, eu consegui ter um insight, dizer, nossa, é isso mesmo. Mas isso aconteceu muito tempo depois, né, gente? Óbvio que eu fui saber o significado do desenho em si, né, procurar depois e fui me habituando com isso, mas associar no espaço-tempo com o que eu estava vivendo foi depois que eu me tornei terapeuta. Nas costas, eu não tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho um São Jorge enorme com algumas flores vermelhas embaixo de São Jorge. E esse São Jorge também tem um significado sistêmico muito grande. Eu fui militar durante 11 anos e eu fiz essa tatuagem de São Jorge logo depois de ter que eu considerei um livramento na minha vida, tá? Em uma situação de trabalho, eu tive um livramento muito grande. Caso ele não tivesse ocorrido, provavelmente eu não estaria gravando esse vídeo hoje pra vocês. E eu sempre fui devota de São Jorge, né? E São Jorge foi um militar famoso. Ele morreu por não negar o cristianismo na época, né? E é o protetor das polícias militares. Então eu fiz essa tatuagem. Já tinha essa consciência, fiz essa tatuagem voltada pra mim. Ao longo dos meus estudos eu fui percebendo que a minha família, ela é formada por muitos militares em diversas gerações, nas mais diversas funções, nas costas. Então olha o pessoal aí que eu estou honrando. Outra coisa, o São Jorge, ele tem um dragão, né? Então é o herói e o vilão. E eu tenho no meu histórico familiar questões em que nós fomos vilões na história e questões em que nós somos vítimas na história. Então o São Jorge representa muito bem todas essas vivências do meu sistema familiar, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Temos também o São Jorge está ali matando o dragão. Temos também assassinatos, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Então, se eu for analisar mais profundamente o significado desse São Jorge, na linha do tempo do meu sistema, eu encontro diversos pontos em que a história de São Jorge se encaixa, as imagens se encaixam, a lança se encaixa. Claro que eu não vou ficar aqui contando para vocês de forma muito profunda, porque eu acho que não seria conveniente, enfim. Mas é para vocês terem uma ideia de como essas análises são feitas, tá? E as flores. Porque na minha cabeça, né, hoje eu tenho consciência disso, que eu vim para sutilizar essas energias todas, né? Pegar toda essa raiva, esse ódio, essa angústia por justiça
e transformar em uma energia mais sutil, mais amorosa, acolhedora, de aceitação do que não pôde ser mudado, de modificação da postura para que daqui para frente as coisas ocorram de uma forma mais harmoniosa, né? E isso tudo fez todo sentido na minha mente depois que eu comecei os meus estudos. Essa tatuagem aqui eu fiz em 2013 ou 2014. Gente, quem gosta de tatuagem, tá? Tem 2 tatuadoras aqui no meu perfil, a Camila Marum, que é a autora dessa tatuagem aqui, tanto do desenho quanto da tatu. E a Tainá Marques, que também é tatuadora. A Thay fez essa minha tatuagem mais recente aqui, que depois eu converso com vocês. Ó, alguém vendendo alguma coisa, gente. Bairro residencial, é isso. E essa tatuagem aqui eu fiz quando eu passei na OAB. Pra quem não sabe, eu também fui advogada. E eu fui conseguir fazer essa carteira da OAB 10 anos depois de formada. Por quê? Porque eu não podia advogar. Militar é impedido de exercer a advocacia, né? E quando eu saí, dei baixa da polícia militar, eu disse, bom, agora eu vou lá e vou exercer a função de advogada. Só que eu nunca quis ser um advogado comum. Eu queria ser a advogada. Ainda tinha o desejo da justiça muito forte dentro de mim. Isso em 2014, gente, eu ainda carregava esse peso tão forte. Só que é uma justiça com o quê? Com equilíbrio. Ainda que seja uma adaga, aqui tem a balancinha, ó. E as rosas, mais uma vez a espiritualidade, a sutileza, o feminino. Porque eu venho de uma linhagem masculina muito forte. E de muitas batalhas, guerras, né? E eu trouxe isso pra mim. Ainda que mulher, eu carreguei isso muito forte durante muito tempo. Dito isso, vou falar um pouquinho. Tenho essa tatuagem aqui, que é uma estrela de Davi. Ela representa, além do masculino e feminino, tem outra representação muito específica pra mim, que provavelmente eu venha contar pra vocês em outro vídeo. Ela foi feita de forma consciente, é recente, e foi especificamente pra representar mesmo 2 pessoas no meu sistema. Mas isso é história pra um outro momento. E essa história aqui. Essa história aqui tem muito essa tatuagem, aqui é um olho. E tem uma luazinha crescente, é um olhão bem aberto, né? O olho que tudo vê, o olho desperto. E essa história aqui eu vou contar pra vocês agora. Antes de atender profissionalmente como terapeuta, eu já vinha atendendo, fazia atendimento finais de semana, à noite. Eu amei trabalhar com a constelação sistêmica, isso mudou minha vida, eu disse, eu vou mudar a vida das pessoas e seguia. Então, por último, eu trabalhava no Poder Judiciário aqui do meu estado e já atendia as pessoas nesses finais de semana, enfim. Quando eu concluí a minha formação, um dos requisitos para a conclusão da minha formação em constelação sistêmica era fazer uma autoconstelação. Hoje eu, particularmente, é possível, se a gente ia fazer uma autoconstelação, você faz pra você. Gente, é possível, sempre é possível, né? Depende muito de como você vai ressignificar tudo que você vai estar vendo. Cíntia, tu recomenda isso? Não, eu não recomendo. Nós, como seres humanos, somos seres sociais. Como terapeutas, nós também precisamos de terapia e também precisamos trocar. Uma hora você está como terapeuta, como facilitador, dando suporte para quem te procura e cuidando dos temas que ele te traz. E em outro momento, você também deve se colocar nessa posição de ser cuidado, de ser olhado, de contar com um olhar, com o suporte de um outro profissional também. E eu acho que muito além de uma questão de humildade, isso é uma questão essencial para o teu autoconhecimento. O ser humano, ele funciona através de um sistema de espelhamento. Eu me vejo no outro. Mas isso também é uma opinião pessoal, tá, gente? É a forma como eu levo. Mas, como era a tarefa do curso, eu fui fazer uma autoconstelação para concluir. Na verdade, faltava só esse trabalho para que eu apresentasse que eu deveria fazer essa autoconstelação e entregar esse relatório. E eu disse, gente, o que eu vou constelar? Na época, eu não via tema. Não tinha um tema para constelar. Passou um dia, 2, uma semana e daqui a pouco me veio um clique. Eu disse, opa,
a dificuldade que eu tinha em me assumir como terapeuta já. Parecia que eu estava atraindo alguém de uma forma muito profunda. Fui lá, peguei meus cristais e disse, ok, vamos abrir um campo para mim, vamos colocar isso de uma forma em que eu consiga ver, né, e esclarecer o que vai se apresentar. Eis que nesse instante eu estava honrando especificamente o meu bisavô materno, que é uma pessoa que eu não conheci. A história que eu sei dos meus bisavós maternos é que meu bisavô veio lutando em guerras, em batalhas, da Bahia para o Rio Grande do Sul e trouxe minha bisa com ele. Minha bisa era indígena e veio Brasil abaixo para cá. E a minha alma tinha uma dificuldade muito grande. Se eu soltasse a justiça, eu estaria traindo meu bisavô. Cíntia, por que o bisavô lutou em batalha? O que tem a ver a justiça? Me veio, neste campo, que este bisavô tinha sofrido grandes injustiças no próprio meio militar, no que ele fazia parte. Eu não sei bem dizer quais circunstâncias foram, né? Porque é algo que o campo trouxe. E que eu estava honrando fazendo parte do sistema judicial. Depois eu fiquei sabendo, né? Fiz os links que não somente a ele, mas neste caso específico a ele. E eu pedi uma liberação, entreguei esse destino para ele, porque a gente não pode voltar atrás, né, e rever isso. Então não faz sentido você seguir uma vida se punindo ou fazendo algo que você não vê mais sentido para honrar o seu sistema, né? A partir do momento que você toma consciência disso, as liberações surgem para você, para que você possa ser você. Porque até então você não está sendo você, né? Você está atrelado a destinos de antepassados. E foi muito emocionante, foi uma liberação muito intensa. E nessa mesma constelação, eis que surge minha bisavó. Índia, curadora, trabalhadora com ervas, né? E toda a medicina da floresta, que quem tem acesso, né, um pouquinho à cultura indígena sabe que os indígenas fazem uso de ervas, de ungüentos, enfim, rezas. E neste momento, essa minha bisavó, com todo o amor do mundo, ela me disse assim: agora tu pode fazer um pouquinho do que a bisa fazia. Mas assim, sem peso. Ela me disse assim: tu não vais honrar, mas tu vai poder liberar esse teu lado. Que tem tudo a ver com as técnicas terapêuticas que eu aplico hoje. Hoje, dependendo da pessoa que eu atendo e da situação que se apresenta, sim, eu ofereço um banho, um chá, um óleo essencial, uma erva. E essa tatuagem eu fiz para que eu tenha sempre uma visão crescente, amplificada, sobre o que eu posso fazer e oferecer para todas aquelas pessoas que me procuram em uma situação terapêutica. Essa é a história dessa minha última tatuagem aqui. Cíntia, tá? Mas e as minhas tatuagens, né? Quero saber mais. Gente, eu não trabalho com análise direta só da tatuagem, tá? Ainda, não sei se um dia eu farei, enfim. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é: acolham seus tatuados, acolham suas tatuagens. Quem fez uma tatuagem e quer tirar porque não gostou, enfim, tira, de repente foi o tempo. Gente, não tem um certo e um errado. Não tem algo, tal tatuagem é isso e pronto, e é esse o significado. Cada um de nós é único e carrega uma energia única do seu sistema. Então só você é capaz de saber o que o significado tem. E não saber o significado, mas eu digo buscar, né, se isso fizer sentido para você, ir atrás e entender. Porque o mesmo desenho pode ter histórias completamente diferentes para pessoas e sistemas diferentes. Mas que há um significado por trás, isso é incontestável. Essa questão da inclusão é muito forte. Então, pais, avós, sociedade no geral, não excluam os seus tatuados. Deem lugar aos tatuados nos corações de vocês. Respeitem a representação, né, que essas pessoas estão trazendo para o seu seio familiar.
E saibam que o tatuado carrega na pele a sua história familiar e carrega no coração um amor muito grande, um amor que inclui, um amor que diz a todos vocês fazem parte e um amor também que alivia, né? Porque uma vez que essa pessoa dá lugar para essas histórias, para esses destinos não tão fáceis, porque geralmente não são, ela fica com uma força para ir para frente, também para ir para a vida, e alivia também os corações de todos aqueles que tiveram uma história não tão leve. Se libera para fazer um pouquinho diferente daqui para frente. Eu espero que faça algum sentido para vocês. Comentem se vocês gostaram, o que vocês acharam desse vídeo. E a gente segue conversando. Por enquanto era o que eu tinha para trazer sobre tatuagem. Se vocês tiverem mais alguma ideia, quiserem trazer algum outro assunto, estou aberta para conversarmos, tá? Atendimento em constelação sistêmica, meu WhatsApp está na bio. E é isso, eu agradeço a todos que assistiram até aqui e que a gente possa se encontrar outras vezes para tratar de outros temas também. Um beijão e até mais!